Período de cruzeiro, a dieta das proteínas mais legumes. Eis que você se lançou na primeira etapa e tem em mãos o volante de um trator, pronto a liquidar tudo que aparecer em seu caminho. Começa assim a fase de cruzeiro, que vai continuar a levá-lo ao peso desejado. Essa fase é ocupada por duas dietas que se alternam, a das proteínas mais legumes e a das proteínas puras, até que se atinja o peso fixado. Acabamos de descrever com detalhes a dieta das proteínas puras. Examinemos agora a dieta das proteínas mais legumes. Aqui também, como no período de ataque, o ritmo de alternância dessas duas dietas não é um padrão uniforme, mas adapta-se a cada situação e a cada caso, de acordo com as modalidades que descreverei neste capítulo. Durante muito tempo, o modelo que eu utilizava mais frequentemente era a alternância 5-5, 5 dias de proteína mais legumes e em seguida 5 dias de proteínas puras. Com o tempo, especialmente para os objetivos de perda de peso superior a 10 kg, passei lentamente a alternância 1 por 1, um único dia de proteínas mais legumes, seguido de um dia de proteínas puras. Minhas estatísticas me mostraram que, ao fim do primeiro mês, as perdas de peso de dois grupos comparados foram as mesmas, e isso era perfeitamente compreensível, uma vez que ao fim de 30 dias, cada grupo havia efetuado 15 dias de proteínas e 15 dias de proteína mais legumes. Mas de maneira ainda mais decisiva, a alternância 5x5 corria o risco de ser deixada para trás com mais facilidade que a 1 por 1. Constatei que, conhecendo leitores ou lendo as mensagens que me escreviam, em sua grande maioria sempre escolhiam soluções mais radicais, com 7 a 10 dias de ataque e 5x5 de cruzeiro. Isso confirma uma de minhas observações de campo mais importantes. Quando uma pessoa em sobrepeso que postergou durante muito tempo a decisão de se lançar em uma dieta finalmente tem um desbloqueio. Ela sabe perfeitamente que essa força súbita é ao mesmo tempo poderosa e frágil. Logo, o melhor meio de mantê-la é seguir à risca instruções extremamente precisas, simples, enquadradas, concretas e pouco negociáveis. Assim, peço a vocês que confiem em mim e que sigam essa fase de cruzeiro em modo 1PP e 1PL. Ao terminar a dieta de ataque estritamente proteica, principalmente quando essa dura 5 dias, há uma categoria de alimentos cuja ausência se faz sentir em especial: os legumes e verduras, o que vem bastante a calhar, uma vez que esse é o momento de reintroduzi-los. Para ser perfeitamente claro, tudo que era permitido na dieta de proteínas puras continua a ser permitido com a mesma liberdade com relação às quantidades, aos horários e às misturas. Não cometa o erro muito comum de alimentar-se apenas de legumes, eliminando as proteínas. Legumes autorizados e legumes proibidos. Aqui é um subtítulo. A partir de agora, além dos alimentos proteicos, você poderá comer todos os legumes e verduras crus ou cozidos, e isso também sem qualquer restrição de quantidade, horário ou mistura. São, portanto, permitidos tomates, pepinos, rabanetes, espinafres, aspargos,
alhos poróis, vagens, couves, cogumelos, aipos, fungos, todas as alfaces, inclusive endívias, acelga, berinjelas, abobrinhas, pimentões e até mesmo cenouras e beterrabas, com a condição de não serem consumidos em todas as refeições. São proibidos todos os que forem designados como carboidratos: batatas, arroz, milho, ervilhas secas ou frescas, grãos de bico e ervilhas partidas, favas, lentilhas. É importante mencionar o abacate, que não é um legume, mas uma fruta, e além disso, um oleaginoso bastante gorduroso, mas que alguns ficam tentados a consumir, pois é frequentemente tido como um legume verde. A alcachofra e o salsife, no meio do caminho, entre o legume verde e o carboidrato, também devem ser esquecidos, pois não podem ser consumidos com a liberdade dos demais legumes. Como preparar esses legumes? Crus. Para todos aqueles cujo intestino tolera legumes crus, é sempre preferível consumi-los totalmente frescos e sem cozimento, para evitar a evasão de boa parte de suas vitaminas. Ponto. O problema do tempero. Sob sua aparência inocente, o tempero pode ser um dos maiores problemas da dieta. Com efeito, para muitas pessoas, legumes e verduras crus e saladas representam a base de uma alimentação de dieta pouco calórica, rica em fibras e em vitaminas. Isso é correto, mas também envolve esquecer o molho de acompanhamento, que muda radicalmente esse belo conjunto de alimentos. Desse modo, para dar um exemplo, em uma saladeira normal, contendo 2 belas alfaces ou endívias e 2 colheres de sopa de óleo, tem-se 20 calorias de salada e 280 calorias de óleo. Invasão insidiosa que explica o fracasso de tantas dietas à base de saladas compostas, nas quais nós esquecemos de contar o valor calórico dos molhos. Também é importante falar sobre a ambiguidade com relação ao azeite. Se esse óleo mítico é o símbolo da civilização mediterrânea e é unanimemente reconhecido como referência da proteção cardiovascular, ele não é menos rico em calorias que outros óleos do mercado. Por todas essas razões, durante as 2 primeiras fases de ataque e de cruzeiro, propriamente emagrecedoras, é fundamental evitar o preparo de legumes verdes e crus com molho contendo qualquer tipo de óleo. O vinagrete com óleo mineral, o subtítulo. Eis a melhor solução para substituir o óleo, com a condição de não se ter ideias preconcebidas ou diarreia crônica. O óleo mineral apresenta 2 grandes vantagens. Não contém qualquer caloria e excelente lubrificante que facilita o trânsito intestinal. Quaisquer que sejam os rumores que ouvir a respeito desse óleo, não leve em conta, pois seu uso, mesmo prolongado, não traz qualquer problema. Seu único inconveniente tem a ver com a dosagem que, se for muito elevada, faz com que se corra o risco de ter algumas fugas que podem sujar a roupa íntima. Para evitar esse tipo de inconveniente e atenuar sua consistência um pouco mais pesada que a do óleo de mesa, pegue um velho pote de mostarda vazio e adicione
uma colher de sopa de mostarda de Dijon ou, melhor ainda, mostarda de Meaux com pequenos grãos. 5 colheres de sopa de vinagre balsâmico. Uma colher de sopa de água com gás. Uma colher de café de óleo mineral. Se você gosta de alho, adicione um dente para marinar no fundo do pote e adicione 7 ou 8 filhas de manjericão. Se você não gosta de vinagre balsâmico, é uma pena, pois é o mais sensorial. Você pode, entretanto, escolher um outro, se colocar um pouco menos. 4 colheres de sopa para o vinagre de vinho, de framboesa ou de Xérez, e 3 para o vinagre de álcool. É importante saber que o vinagre é um condimento que pode ter um papel crucial ao longo da dieta. Na realidade, descobriu-se há pouco tempo que o homem dispõe da percepção de 4 sabores universais: o doce, o salgado, o amargo e o azedo, e que é o vinagre o único alimento do registro alimentar humano que possibilita essa preciosa e rara sensação de azedo. Por outro lado, pesquisas recentes provaram a importância das sensações da boca, da quantidade e da variedade de sabores para a produção da satisfação e da saciedade. Atualmente, sabe-se, por exemplo, que certos condimentos fornecem sabores extremos, especialmente o cravo, o gengibre, o anis e o cardamomo, que possibilitam o acúmulo de sensações poderosas e penetrantes, com o poder de aumentar a capacidade do hipotálamo, centro cerebral encarregado de contabilizar até o acionamento da saciedade. É muito importante utilizar ao início da refeição toda a gama de condimentos e tentar habituar-se a elas quando não se é um entusiasta incondicional. Molho de iogurte ou de requeijão. Para os que não desejam usar o óleo mineral, existe a possibilidade de se preparar um molho saboroso e natural com algum laticínio e sem gorduras. Escolha um iogurte natural, mais cremoso que o magro e com pouca diferença de calorias. Adicione uma colher de sopa rasa de mostarda de Dijon e mexa para que a mistura cresça, como uma maionese, até formar. Adicione um fio de vinagre, sal, pimenta e ervas, em forma de guarnição cozida. Este é o momento de usar a vagem, os espinafres, alhos porós, couves de qualquer tipo, cogumelos, endívias, aipo e funcho. Os legumes podem ser cozidos na água, fervidos ou ainda melhor, cozidos no vapor, para conservar o máximo de vitaminas. Pode-se também prepará-los no forno, com o molho da carne ou do peixe, como o robalo como funcho, dourado com tomate ou a couve recheada de carne de boi. Tomate não é legume não, tomate é fruta, mas deixa quieto. Enfim, o cozimento em papelote reúne todas as vantagens, tanto em gosto quanto no valor nutricional, com a vantagem decisiva para o peixe, especialmente o salmão, que conserva sua maciez com acompanhamento de alho poró, de alho porro, é isso? Eu não conheço, perdão, ou caviar de berinjela. A introdução de legumes depois do período de ataque trouxe mais frescor e variedade à dieta de ataque inicial. Os legumes tornam a dieta mais fácil e confortável. A praticidade em se começar uma refeição com uma salada bem temperada, rica em cores e em sabores,
ou à noite, no inverno, com uma sopa, para depois passar ao prato de carne ou de peixe, preparado com legumes temperados e aromatizados. Quantidade de legumes autorizada. A princípio, a quantidade não é limitada, mas é aconselhável não ultrapassar os limites do bom senso, apenas para afrontar essa ausência de restrição. Conheço pessoas que se colocavam diante de monstruosos pratos de saladas misturadas e que comiam sem fome, como se mascassem chiclete. Tenha cuidado com essa tentação. Os legumes não são inofensivos. Coma-os até ficar satisfeito e sem fome, mas nunca além disso. Isso não muda em nada o princípio de não restrição quantitativa, cerne do meu método e, por extensão, do meu método. Qualquer que seja a quantidade integrada, a perda de peso será mantida, mas com um ritmo menos sustentado e, por esse mesmo motivo, menos encorajador. A respeito disso, devo adverti-los quanto a uma reação frequente que acontece durante a passagem da dieta de ataque estritamente proteico à dieta melhorada pela introdução de legumes. Com muita frequência, o emagrecimento é espetacular durante a primeira fase e, em seguida, depois da introdução dos legumes, a balança parece parada e não desce mais, às vezes ameaçando que o peso seja recuperado. Não se preocupe, você não está no caminho errado. Mas o que acontece? Ao longo da fase de ataque, a alimentação limitada às proteínas exclusivamente desenvolve um poderoso efeito hidrófobo, que não apenas faz com que se perca a gordura de reserva, mas também expulsa grande quantidade de água estagnada há muito tempo no organismo. É esse efeito de água e de gordura eliminada que explica a quantidade de peso perdido, mostrada pelo ponteiro da balança. Contudo, assim que alguns legumes vêm adicionar-se às proteínas, essa água, artificialmente expulsa, volta e explica a súbita e incompreensível estagnação, a real perda de peso, ligada à fonte de gorduras, continua ainda que reduzida pela introdução de legumes, mas é camuflada pelo retorno da água, um pouco de paciência, e assim que voltar à dieta de proteínas puras, a grande expulsão de água acontecerá novamente e mostrará o peso realmente perdido. Saiba, entretanto, que nesse período de dieta alternativa, que será sua realidade até atingir o esperado, é sempre a fase das proteínas sem legumes que faz a máquina funcionar, sendo ela responsável pela eficácia geral. Não se assuste, portanto, se vir o peso descer diversos degraus, caindo com as proteínas. Puras e subindo com o retorno dos legumes. Ritmo de alternância. A dieta de alternância de proteínas, proporcionando o impulso e a velocidade adquirida fornecidos pela dieta de ataque das proteínas puras, tem agora a responsabilidade de levar ao peso escolhido. Por isso, essa fase vai ocupar a maior parte da duração estritamente emagrecedora do método Dukan. A adjunção ritmada dos legumes reduz muito o impacto das proteínas puras e dá ao conjunto dessa segunda dieta um passo sincopado, tanto na organização das refeições quanto na obtenção dos resultados. Com efeito, a perda de peso vai, ao longo das semanas, se concentrar nos períodos de proteínas puras, durante os quais o organismo não tem como resistir à violência da dieta. Entretanto, a cada vez que os legumes reaparecem, o corpo retomará o controle da situação e será capaz de resistir.
Tudo isso deve ser realizado com pausas entrecortadas, de acelerações, uma série de conquistas seguidas, de descansos, e contudo levam alternativamente ao objetivo. Que ritmo de alternância essa dieta deverá seguir? Eu já expliquei, mas repetirei de maneira sucinta. O mais eficaz a curto prazo é o 5x5, 5 dias da dieta das proteínas puras, seguidas de 5 de proteínas mais legumes. Mesmo não sendo mais fácil, começa em festa, mas pode se tornar entediante com os riscos que implica. A outra solução é a cadência, 1 por 1, um dia de proteínas puras alternado com um dia de proteínas mais legumes. Essa alternância é a que começa um pouco menos rápido, mas que em 20 dias alcança seu atraso e que na duração é mais fácil a seguir, menos sujeita a frustrações. Existe uma terceira solução que convém aos pequenos sobrepesos, a cadência 2x7, que associa 2 dias por semana de proteínas puras, a segunda-feira e a quinta-feira, e 5 dias de proteínas mais legumes. Uma variante do 2x7 e o 2x0, ou seja, 2 dias por semana de proteínas puras, a segunda-feira e a quinta-feira por semana, e 5 dias normais, sem dieta específica, mas sem excessos particulares. É a dieta decadência que mais convém às mulheres com celulite, frequentemente bem magras na parte superior do corpo, busto, peitoral e rosto, mas com quadris e, sobretudo, coxas exuberantes. Essa dieta proporciona, especialmente se associada a um tratamento local, mesoterapia e a um tratamento com centelha asiática em doses suficientes, a obtenção dos melhores resultados locais, poupando o máximo possível a parte superior do corpo. Subtítulo: o farelo de aveia. Ao longo da fase de cruzeiro, o farelo de aveia deve ser utilizado diariamente, com uma dose de 2 colheres de sopa, e entrar nas mesmas preparações que as da fase de ataque. A atividade física. São indicados 30 minutos de caminhada, em caso de travessia do patamar de estagnação. Passe para 60 minutos durante 4 dias, apenas para quebrar o patamar. Que perda de peso se pode esperar? Quando o sobrepeso é grande, da ordem dos 20 quilos ou mais, a perda obtida é difícil de ser fixada para cada semana. Mas a experiência prova que a perda média se estabelece em torno de 1 quilo por semana. Na primeira metade da dieta, a perda é, via de regra, superior a 1 quilo, mas próxima de 1,5 ao início da dieta, o que faz com que habitualmente se percam os 10 primeiros quilos em pouco menos de 2 meses. Passados os 2 primeiros meses, a curva ponderal se inclina progressivamente, graças a um processo metabólico de defesa que descreverei com detalhes na dieta de consolidação, terceira fase do método. A curva estaciona por um momento em torno de 1 quilo por semana. Depois se mantém abaixo da barra psicológica do quilo, com alguns períodos de estagnação, nos momentos de abandono ou na mulher ao longo da síndrome pré-menstrual. A respeito disso, deve-se saber que o organismo aceita, sem muita resistência, a perda dos primeiros quilos. Ele reage bem, mas quando o desvio de suas reservas se torna mais ameaçador
Em teoria, seria o momento de reforçar ainda mais a dieta, mas, na prática, normalmente o que acontece é o inverso. As vontades mais firmes acabam por se desfazer, as tentações deixadas de lado há muito tempo e os convites diferenciados se tornam cada vez mais insistentes. Contudo, a verdadeira ameaça vem de outro lugar. A perda dos 10 primeiros quilos leva a uma melhora do estado geral. A forma e a flexibilidade voltam. O estado ofegante desaparece. Surgem os elogios, assim como a satisfação de poder colocar roupas antes proibidas. Com todos esses fatores e o clássico argumento do finalmente ajudando, a bela e franca determinação do início dá lugar a abandonos seguidos de tentativas drásticas de retomar a dieta, o que cria uma situação caótica e sincopada, rapidamente ameaçadora. Nessas condições, a pessoa em sobrepeso, até então vitoriosa, corre o risco de dormir em seus louros, estagnar e acabar abandonando a aposta. Deve-se saber que, no meio do percurso, nesses perigosos mares do tédio e da autossatisfação próprios da dieta prolongada, 1 a cada 2 obesos cai na armadilha e se afunda. Nesse caso, há 3 maneiras de se evoluir. Primeiro, abandonar a dieta e naufragar com complacência em comportamentos de compensação e compulsivos, mas com um profundo sentimento de fracasso, que leva a uma retomada do peso muito rápida, frequentemente com um peso ainda maior que o inicial. Segundo, satisfazer-se e depois de respirar com mais calma, voltar firmemente à dieta de início e mantê-la até atingir o objetivo esperado. Terceiro, sentir-se incapaz de ir mais longe, mas fazer tudo para ao menos conservar o fruto do esforço e para isso interromper a fase emagrecedora do método e passar diretamente à fase de consolidação, bem mais diversificada e de duração fácil de estabelecer, 10 dias por quilo perdido, para, em seguida, passar à fase de estabilização definitiva, que deixa o livre curso à espontaneidade alimentar com um único dia de dieta das proteínas puras por semana. Quanto tempo deve durar a dieta? A dieta de cruzeiro é o tempo mais importante e mais estratégico do período de emagrecimento, o que o levará ao seu objetivo, ao seu peso certo. É papel da fase de cruzeiro, depois da fulminante etapa inicial, levar uma só vez ao peso desejado e fixado desde o início. Se considerarmos um caso de verdadeira obesidade e de sobrepeso de 20 quilos, poderemos esperar essa perda em 20 semanas de dieta de alternância, ou pouco mais que 5 meses, se o caso não apresentar dificuldades particulares. Quando o caso é mais difícil, seja por motivos psicológicos como vontade fraca, uma motivação inconsistente, seja por fisiológicos como tendência genética à obesidade, sejam históricos, como um percurso repleto de fracassos e a prática de múltiplas dietas mal escolhidas, mal conduzidas ou abandonadas ao longo da estrada. Seja, enfim, para a mulher durante a travessia de encruzilhadas perigosas da vida hormonal, no momento da puberdade caótica, com a chegada anárquica da menstruação, durante a gravidez e principalmente no momento da pré-menopausa e da menopausa confirmada, especialmente durante tratamento de substituição hormonal sem sutileza. Em todos esses casos, a progressão da perda de peso é mais lenta e demanda ajustes particulares. Entretanto,
Mesmo em casos difíceis, o impulso da dieta inicial continua igualmente forte, assim como a velocidade das 2 ou 3 primeiras semanas, que acabam com todas as resistências e inibições latentes, o que em geral leva a uma perda de 4 a 5 quilos. A partir disso, os antigos demônios podem ressurgir e reduzir a velocidade da perda de peso. Ponto. A pessoa dotada de forte predisposição ao sobrepeso passará em pouco menos de um mês a uma perda de 1 kg por semana, para manter uma velocidade aceitável de 3 kg por mês durante 2 ou 3 meses. E isso acumulado à perda inicial se aproxima dos 15 quilos. Nesse estágio, a perda mensal vai se reduzir ainda mais para se estabelecer em torno de 2 ou mesmo 1,5 kg por mês. A pergunta para eles é simples: o esforço vale a pena? De maneira geral, a resposta é não, salvo em caso particular de indicação formal a perda de peso, como para diabetes ameaçador ou uma artrose grave e inoperável, ou uma razão pessoal imperativa, e é preferível não insistir para não ameaçar o resultado adquirido. Apegue-se a seu benefício, consolide-o e em seguida estabilize-o. Espere dias melhores e um retorno à calmaria do organismo, para enfim atingir o objetivo inicialmente fixado. Saldo da operação: 15 quilos perdidos em 4 meses de dieta de alternância. Ponto. A pessoa pouco motivada ou de vontade fraca é menos favorecida. Ela perderá seus primeiros 4 ou 5 quilos e em seguida a tentação e os abandonos aparecerão imediatamente. No melhor dos casos, se as pessoas ao redor forem insistentes e houver ajuda e apoio, especialmente por parte do médico, é possível esperar uma perda complementar de 5 quilos em 5 semanas. Assim pode-se passar com urgência a consolidação e ainda mais rápido a estabilização definitiva, que deve, apesar de tudo, impor um dia por semana de dieta de proteínas puras pelo resto da vida, algo que se deve ser aceito imperativamente desde o início. Caso contrário, evite categoricamente entrar nesse método. Saldo da operação: 10 quilos em 2 meses e meio de dieta de alternância. Ponto. A pessoa acostumada a dietas mal escolhidas ou mal conduzidas tem em meu método sua melhor indicação. A dieta de ataque também tem para ela o efeito de um trator de grande resistência. Ela perderá seus primeiros 5 quilos em 3 semanas, mas poderá conseguir se manter firme nas palavras de ordem do método, e suas 4 dietas integradas e consecutivas continuar a emagrecer sem parar e chegar ao objetivo de 20 quilos perdidos em 6 meses de dieta de alternância. Isso é, há pouca diferença entre este e o caso fácil, pois o costume e as dietas anteriores diz respeito apenas às fases de proteínas associadas aos legumes, e não aos períodos de proteínas puras. Deve-se saber que o método Duncan pode ser retomado posteriormente, sem grande desgaste, pois essa resistência decorrente do costume cede ao impacto da alternância de proteínas. Ponto. A mulher perto do período de menopausa, ela atravessa sucessivamente a pré-menopausa e em seguida a menopausa confirmada. Assim afronta o período de sua vida de mulher, com mais ameaças de sobrepeso, especialmente quando chega a ela já em excesso de peso, ao atravessar esse longo túnel que pode, às vezes, durar cerca de 10 anos, dos 42 aos 52,
ela se submete a uma iluminação hormonal excessiva e em seguida dissociada que, às vezes, se apaga bruscamente em uma avalanche de calores. Contudo, por mais paradoxal que possa parecer, é justamente entre essas mulheres, no difícil caminho desse desvio hormonal, que se encontram as guerreiras mais determinadas e acaloradas. Com elas podemos ter certeza de que irão até o fim da dieta, respeitando todas as instruções. Para essa mulher, a resistência à dieta é tanta que até mesmo os primeiros quilos obtidos sem dificuldades por todas as outras categorias de casos podem ser difíceis de eliminar em um primeiro momento. Por esse motivo, é imperativo que, antes de entrar nesse método, sua situação hormonal seja colocada em ordem. Ela deve consultar seu ginecologista e um clínico geral, mas deve saber que o ganho de peso ocasionado pela menopausa não é uma fatalidade e que, se existe efetivamente um período difícil, ele poderá ser ultrapassado depois de uma espera que não dura mais que 6 meses a 1 ano. Se for bem conduzido e começar com doses mais leves para se chegar progressivamente à dose útil, o tratamento hormonal é, não raro, o melhor meio de se conseguir perder peso de maneira eficaz. Resultado das operações: sem modificação do terreno nem regulação hormonal especializada. A perda de 20 quilos pode durar 1 ano e parecer longa, mas há mulheres que querem fazer a dieta. Com a ajuda de um bom especialista, a escolha de hormônios naturais e o uso, às vezes necessário, de antialdosterona, que facilita a eliminação de edemas irredutíveis. Os 20 quilos a menos podem ser obtidos em 6 ou 7 meses de dieta de alternância. Ponto. No próximo vídeo, no vídeo de número 10, nós vamos fazer um resumo do que lemos. É um resumo recapitulativo da dieta de Cruzeiro, tá bom? Até o próximo vídeo.